Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre armazenamento de células-tronco. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Mariane Seco. Ela é bióloga, doutora em genética, vai tirar as nossas dúvidas. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor de hoje, imperdível, como sempre. Receba a doutora Mariane Seco. Olá. Ela é bióloga, doutora em genética. Hoje tira as nossas dúvidas sobre armazenamento de células-tronco. Para começar, doutora, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Muito boa tarde a todos. Eu que agradeço, Denise, a você, a toda a equipe do Consulta ao Doutor pelo convite. Poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui com vocês. Gostoso falar sobre esse tema, porque quando a gente pensa em células-tronco, a gente pensa em algo que está muito distante. E cada vez mais eu tenho recebido releases e textos e lendo sobre o armazenamento dessas células-tronco. Então, a gente acredita que se vai armazenar células-tronco, por exemplo, de um bebê, o material de uma criança, né? É para utilizar ainda na vida dessa criança. Então, não me parece algo tão distante assim. Você vai explicar tudo para a gente, o que tem sido feito em outros países. Eu já agradeço por toda a colaboração que você vai trazer aqui para o Consulta ao Doutor e para o nosso público. Você que está em casa sabe que pode participar do programa. Ligue para cá durante todo esse tempo, até o finalzinho do programa você consegue participar aqui conosco. 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Corre para a nossa página do Facebook, que faz o maior sucesso, motivo de muita alegria para toda a equipe do Consulta ao Doutor. Já está lá o tema do dia. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo e quando não quiser ser identificado, mande sua mensagem particular e nesta mensagem me avise que não quer ter a sua identidade revelada. Você também pode curtir a minha página, minha fanpage no Facebook, facebook.com/Denise Luque. Tá lá também a minha página para você curtir, é uma página de curtir. Vai lá que eu sempre atualizo também, coloco o que está rolando por aqui, alguns temas que são mais polêmicos, eu sempre dou uma repercutida lá também. Aproveita para curtir a página. Doutora Mariane, tanta coisa para a gente falar sobre esse universo, né? Para o leigo, é um universo muito desconhecido. A gente fala de células-tronco, é algo tão abstrato. Por exemplo, não tem nada para você trazer aqui para mostrar para a gente, né? É um assunto abstrato, é algo que exige uma atenção, uma concentração para a gente falar sobre isso. Porque parece, ou parecia pelo menos, que era algo tão distante que as pessoas nem se preocupavam muito em falar, porque algumas pessoas diziam, não vai servir para mim, então eu não vou me preocupar. Só que essas pessoas têm filhos. Né? E aí você vai se preocupar com a vida do seu bebê. Queria que você começasse a falar pra gente, então, qual o conceito de células-tronco? Tá, legal, Denise, acho que esse é o primeiro passo mesmo, porque é um assunto que vem sido discutido e vem sido falado e tá na mídia aí todo o tempo, célula-tronco para o tratamento de doença, para terapia, mas o que são essas células-tronco? Então, eu gosto sempre de falar que o nosso organismo todo, na verdade, o nosso organismo inteiro é formado por mais de 1 trilhão de células. Então, ele é formado por células e essas células estão compondo os diferentes órgãos e tecidos. A grande diferença é que essas células que formam o nosso corpo, elas já têm uma especialização. Elas são células que a gente chama de diferenciadas, né? Por exemplo, as células do sistema nervoso, os neurônios, elas são diferenciadas para cumprir a função de transmitir os impulsos nervosos. As células do músculo, elas têm a função de proporcionar a movimentação do corpo. Então, são células que já têm uma função específica no nosso organismo. Elas são diferenciadas. Ao contrário, as células-tronco, elas são diferentes porque elas não têm nenhuma especialização, nenhuma função específica. São as chamadas células indiferenciadas. E é aí que está a grande característica, porque por elas não terem nenhuma função específica, a gente é capaz de induzir
para que essas células se tornem qualquer outro tipo celular do nosso corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão muscular, uma distrofia muscular, por exemplo, eu posso pegar essa célula-tronco, transformar essa célula em músculo e repor esse tecido que está sendo perdido. Então, a grande característica delas é esse potencial de diferenciação. E, além disso, são células que a gente consegue multiplicar. Então, de uma única célula, a gente consegue multiplicar e ter milhões de células. Então, isso é muito interessante também quando você pensa em terapia celular, ou seja, regenerar um tecido. Você precisa de um número grande de células. Então, graças a essas duas características, que as células-tronco têm sido utilizadas aí, tem vários projetos, testes clínicos em andamento para tratamento de doenças, ou seja, repor tecidos que estão sendo perdidos, algum tecido que sofreu uma lesão ao longo da vida. Esse trabalho de multiplicação, de você definir o que essas células que não estão definidas ainda, o que elas serão, né? Se transformarão em quê? Servirão para quê? Isso é um trabalho de laboratório. Se faz primeiro no laboratório. Exatamente. Daí, aí é que tá, já é a primeira coisa, né, Denise, que é o que a gente está justamente investigando. Para algumas doenças, você tem que fazer essa diferenciação em laboratório. Né? Então, por exemplo, tem alguns projetos, tem alguns trabalhos em que eles, para lesão de cartilagem, e que em laboratório eles pegam as células-tronco, transformam essas células em cartilagem e depois vai lá e injeta essas células ali para repor aquela cartilagem. Para outros casos, como para as distrofias musculares, por exemplo, que foi tema do nosso projeto de pós-graduação, por isso eu posso falar, a gente injeta células indiferenciadas ainda. Então, você injeta a célula-tronco no estado de célula-tronco, no organismo. E lá, elas vão, lá no músculo ou no tecido-alvo, aqui no caso de distrofias musculares, no músculo, ela vai receber os sinais para que ela se diferencie em músculo. Né? Então, isso é uma coisa importante também que muitas vezes não, a gente sabe que um tecido que está sofrendo um processo de degeneração, ele está liberando um monte de sinais ali. E esses sinais são importantes para induzir aquela célula a virar o tipo de tecido que ela precisa ou fazer a função dela ali naquele momento. Ela pode virar ou ela vai virar? Então, ela pode virar. Né? Essa é uma das coisas importantes que estão em estudo ainda. Quais são os sinais, como é que a gente faz para que uma célula-tronco se transforme naquilo que ela quer, né? Para que ela realmente seja vantajosa ali, porque essa é a questão, né? Você tem uma célula que pode virar qualquer coisa. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo pode ser perigoso, porque se você tem uma lesão de músculo, você quer que ela vire músculo, e não que ela vire osso, e não que ela vire um neurônio. Então, esse é um ponto importante. Quais são os sinais necessários para que aquela célula vire o tecido alvo para aquele tipo de doença, né? Então, é isso que está em estudo também. Agora, no nosso organismo, então nós duas, existem células-tronco no nosso organismo? Dá para retirar células-tronco para guardar, para a gente armazenar? Sim, sim. Quando a gente fala em armazenamento, os serviços mais antigos, né, o mais conhecido, na verdade, é o armazenamento de cordão umbilical. Né? Porque já existe faz tempo. Já existe faz tempo. Pelo menos há uns 20 e poucos anos já existe o armazenamento de cordão umbilical. Até porque é um material que você vai jogar fora e que a oportunidade de armazenar é aquela. Nenê nasceu, a única oportunidade que tem é naquele mesmo momento você coletar o cordão e armazenar. Né? Então, depois a gente pode até esmiuçar mais esse assunto, mas só para retornar aí a sua pergunta de se no nosso organismo, organismo adulto ainda existem células-tronco, sim. Não só o cordão umbilical é uma fonte de célula-tronco, como vários outros tecidos do nosso corpo também têm células-tronco. Né? Na verdade, o que se mostra, o que se acredita, o que os trabalhos têm mostrado, é que todos os tecidos do corpo têm um pouquinho ali de célula-tronco. Tudo que é tecido que tem vascularização, que tem vaso, tem célula-tronco. E elas estariam ali justamente para reparar um tecido caso ele sofra uma lesão. O que acontece é que ao longo da vida, essas células, assim como todas as células do nosso corpo, as células-tronco vão envelhecendo também.
Então, elas vão, o potencial dessas células vai ficando reduzido em comparação com o cordão umbilical, então. Que é novíssimo, nunca foi utilizado. Exatamente. Então, se você comparar, certamente o cordão umbilical é a fonte de célula, é a melhor fonte ali de célula-tronco, porque é uma célula mais jovem, que não foi exposta a nenhum fator ambiental, nenhum fator tóxico, poluente, que poderia atrapalhar o seu potencial de tronco, de célula-tronco, né? Então, certamente a célula do cordão é a célula mais jovem, a célula-tronco com maior potencial. Mas, por exemplo, tem outros descartes biológicos que a gente chama, que também são fontes ricas em célula-tronco, como, por exemplo, o tecido adiposo. Tá, a gordura, que ninguém quer. A gordura, exatamente. Todo mundo tem aquela gordurinha ali e a gordura é uma fonte rica em célula-tronco. Né? Então, a gente Quem sempre... disse que não servia para nada, Então, né? exatamente. Então, hoje, aqui no Brasil, já existem também esses serviços de armazenamento de célula-tronco do tecido adiposo. Então, por exemplo, como você perguntou, da própria pessoa. Exatamente. Perdemos a oportunidade de armazenar o cordão umbilical, nós temos outras fontes de célula-tronco como a gordura. O tecido adiposo, então, vamos pensar na gordura. Alguém vai fazer uma lipoaspiração. Dá para armazenar desse procedimento? Exatamente, dá para armazenar desse procedimento. E o que é mais interessante a gente falar, Denise, não precisa ser só uma lipoaspiração, né? Então, a partir de pequenos pedaços de tecido adiposo, às vezes até por uma biópsia. Você faz uma biópsia... Sim. Em consultório mesmo, sem anestesia, nada, um procedimento pouco invasivo, um pedacinho, você consegue tirar a célula. Eu falei da lipoaspiração porque quantas pessoas estão com uma lipoaspiração agendada agora para as próximas semanas, os próximos meses, né? Sim, exatamente. Então, de repente, é algo a se pensar para fazer. É algo separado, que com certeza vai precisar de um outro profissional para estar ali junto, deve tratar essa gordura. Eu não sei como isso é feito, né? Mas isso... Tem um investimento, tem dinheiro envolvido nisso também, que depois a gente trata sobre como é que armazena e quando você precisa, como é que você perde esse material, né? Acho que isso também é importante. E outra coisa, se só uma célula-tronco, então, esse tecido, esse material, ele só pode ser utilizado na própria pessoa? Na verdade, então, ela precisa ter compatibilidade. Então, se não for usado na própria pessoa, pode ser usado num outro indivíduo, desde que compatível. Então, assim, entrando até nesse assunto, na parte do cordão umbilical, né, quando a gente fala de armazenamento do cordão umbilical, essa coisa de usar para a própria pessoa ou para um terceiro indivíduo, a gente pode exemplificar bem pelo caso dos bancos de sangue de cordão públicos ou particulares. Né? Então, no particular, você paga para fazer esse armazenamento. Mas tem banco público. Tem banco público no caso do sangue do cordão umbilical. Que é diferente do cordão umbilical que a gente falou agora? Ou é o sangue que armazena? Isso é outra coisa super importante da gente... As formas do sangue. Não fala agora ainda não. Não responde agora ainda não, que eu já anotei aqui. Tá ótimo. Que são várias possibilidades, são 2 possibilidades de armazenamento para o cordão umbilical, então, que você disse. Sim, exatamente. Já a doutora explica tudo isso. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Vou voltar para o bate-papo com a doutora Mariane. Doutora, fala então dessas 2 possibilidades de armazenamento do cordão umbilical. Isso é uma decisão que os pais têm que ter ali na hora do parto, é uma conversa que já se pode ter com o ginecologista e obstetra. Os ginecologistas já estão falando mais sobre isso? Conta pra gente. Então, Denise, esse é um assunto bem importante da gente estar esclarecendo, porque quando se fala em cordão umbilical, parece que é uma única possibilidade, é uma única coisa, o cordão, e não é. Né? O cordão umbilical, em si, ele é fonte de 2 tipos diferentes de células-tronco. No sangue do cordão, a gente encontra as células conhecidas como células-tronco hematopoéticas. E o tecido do cordão, ou seja, o próprio cordão umbilical mesmo, nós encontramos as células conhecidas como células-tronco mesenquimais. Né? Então, eu sei que são nomes chatinhos aí. Pro leigo, a gente não entendeu nada, se você quiser explicar. Agora eu vou explicar. Mas é importante a gente nomear mesmo, porque são coisas diferentes e depois, no fim, falando em cordão, se coloca tudo no mesmo saco ali e às vezes parece que é a mesma coisa. Né? Então, qual é a diferença aí? As células mais antigas aí conhecidas, e quando a gente falava do serviço de armazenamento de cordão umbilical, sempre se falou no sangue do cordão umbilical. Né? Então, o mais antigo foi o armazenamento das células-tronco hematopoéticas.
Qual que é a grande questão aí? As células tronco-hematopoéticas, elas são sim utilizadas hoje já até de rotina para o tratamento de doenças do sangue, leucemias, anemias, talassemias, né? Então, o sangue do cordão, ele é uma alternativa ao transplante de medula. Ótimo. Por quê? Porque a medula, a coleta é muito mais dolorida, é mais difícil de achar um doador, requer anestesia, né? Então, é uma coleta mais difícil, digamos assim, em comparação com o cordão, lógico, que é um material que é descartado todos os dias, né? Então, nasce bebê todos os dias, é um material que é descartado. Então, o sangue do cordão, ele tem o mesmo tipo de célula-tronco que a medula óssea. Ele surgiu como uma alternativa aos transplantes de medula, para casos de doenças do sangue, né? Então, o que é importante? Então, certamente ele é uma fonte super importante de células, mas o que é legal a gente esclarecer aqui? Essas doenças, a chance de um indivíduo ter essa doença é muito pequena, na ordem de 1 para 20 mil, de ter uma leucemia, por exemplo. Grande parte dessas doenças tem um fundo genético, ou seja, todas as células do indivíduo teriam o mesmo problema. Até as do cordão? Até as do cordão, todas as células do indivíduo. Então, para muitos casos de doenças do sangue, não é recomendado o uso das células do próprio indivíduo. Entendi. Você teria que recorrer às células de um terceiro, daí que entra aquela coisa da compatibilidade, desde que compatível. E além disso, quando eu falei em multiplicação das células, as células tronco-hematopoéticas é um tipo que foge aí à regra. A gente até consegue multiplicar elas em laboratório, só que elas têm um potencial para diferenciação muito grande e elas começam a se diferenciar, a se transformar em outros tecidos espontaneamente. Então, elas viram, só para exemplificar, neurônio, músculo, osso, sem eu ter induzido ela a virar aquilo. Não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que a célula comece a se diferenciar em várias coisas, a gente quer que ela se diferencie no tecido-alvo, né? Então, é uma célula que a gente não consegue multiplicar em laboratório. Então, a célula de um único sangue de cordão serve para um indivíduo de no máximo 50 quilos, ou seja, poucos adultos, né? Então, eu expliquei tudo isso só para mostrar que, na verdade, o sangue do cordão, para uso próprio, as células tronco do sangue do cordão para uso próprio é muito raro, é pouquíssimo utilizado. Então, a chance para uso próprio é quase zero, né? Então, hoje existem os bancos públicos de sangue de cordão, que caso o indivíduo queira doar, a única coisa assim é que tem que ser de maternidades credenciadas à rede pública, né? Então, aqui em São Paulo aqui na cidade de São Paulo tem duas maternidades credenciadas, o Einstein, 2 hospitais, né, que formam esse banco público, o Einstein e o Sírio-Libanês. O Einstein coleta amostras do próprio hospital ou de amostras do amparo maternal. E o Sírio-Libanês, o Einstein é do próprio Einstein ou do Hospital Hemoi-Mirim, e o Sírio-Libanês ele coleta das amostras da maternidade do amparo maternal. Então, caso a pessoa tenha interesse, as pessoas que vão ter bebê nesses hospitais, elas podem avisar, eu quero doar o sangue de cordão umbilical. Tem que avisar. Então, na verdade, nesses hospitais, geralmente já tem uma equipe que vem conversar com a mãe. Né? Então, ela vem conversar com a mãe para já oferecer. Daí é feita toda uma triagem, porque nesse caso não tem custo nenhum. Nenhum custo, mas a amostra ela é doada. Então, não fica para a pessoa. Depois não vai querer essa amostra, não quero mais. Assinou uma vez, concordou, tá lá. Exatamente. Aquela amostra, ela vira um número. Né? Então, ninguém vai saber nem de quem Ninguém vai saber de quem é. As pessoas têm muito medo de identificação, isso não tem, e não tem risco algum, né? Sim. A pessoa doa, não tem risco para a pessoa, nem para quem vai receber esse material. Sim, né? Isso é muito importante. A coleta do cordão, ela é uma coleta que não causa nenhum desconforto nem para a mãe, nem para o recém-nascido. Legal. Depois que o bebê nasceu, ele já está com os cuidados do pediatra, que eles vão retirar a placenta, e essa placenta que seria literalmente jogada no lixo, essa placenta que está ainda ali ligado, o cordãozinho, é que vem para a mão da pessoa responsável pela coleta, que vai coletar então ou o sangue do cordão ou o tecido do cordão. Então, até agora a gente falou do sangue. Porque o sangue vai para esses bancos. Exato. Mas
O cordão, não. Então, o sangue vai para os bancos ou públicos ou particulares. Tá. A grande questão é que o uso das células-tronco para o próprio indivíduo é quase zero. Quase zero. Então, não é recomendado... Assim, guardar para si. Não é recomendado guardar para si. Embora existam esses serviços, a utilização dele é muito pequena. E também a história de se precisar de um doador de medula, a gente sabe que é difícil ter a compatibilidade, mas existe, é super fácil. Qualquer pessoa pode ir lá, se cadastrar, deixar lá os seus dados, né? Isso é muito importante. Eu falei que a coleta do cordão é muito mais simples do que a da medula, por ser um material descartado, mas logicamente que a medula óssea, o serviço também está aí disponível, quem quiser ser um doador. É só para a pessoa não ficar com medo de colocar para doação. Mas e se um dia eu precisar? É raríssima a possibilidade de utilização para a própria pessoa e cada vez mais campanhas pedindo para que a gente vá até esses postos para deixar lá os nossos dados. Se aparecer alguém que provavelmente é compatível, vamos fazer os testes. Exatamente. Legal. Caso uma pessoa precise, tem esse banco que é nacional, eles vão procurar ali se existe uma amostra compatível para aquela pessoa. Tá? Agora, diferente do sangue do cordão umbilical, é o próprio cordão. Exatamente. Esse já é um serviço, já é uma fonte de célula-tronco mais recente. Né? Então a ciência foi evoluindo, Denise, e eles mostraram que no tecido do cordão umbilical existe um outro tipo de célula-tronco que tem um potencial muito maior do que as células-tronco hematopoéticas, que são essas células-tronco mesenquimais. Então, enquanto as células-tronco hematopoéticas só viram sangue, então, se elas só viram sangue, elas vão tratar doenças do sangue. As células mesenquimais, elas são capazes de se transformar em vários outros tipos celulares do nosso organismo. Então, em laboratório, por exemplo, a gente consegue transformá-las em osso, cartilagem, gordura, músculo. Então, são células que podem ser utilizadas e têm sido já utilizadas em testes clínicos para tratamento de várias doenças, um número muito maior de doenças. Então, só para exemplificar, Parkinson, Alzheimer, doenças cardíacas, doenças pulmonares, distrofias musculares, lesão medular, até casos mais comuns e que qualquer pessoa pode vir a ter, como uma lesão óssea, uma fratura óssea, uma lesão de cartilagem, enfim. Então, essas células têm sido utilizadas para o tratamento de uma série de doenças aí. O que é importante também? Além dessa capacidade de se diferenciar para outros tecidos, a célula-tronco mesenquimal, ela tem uma série de propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Então, tem pesquisadores até chamando essas células de farmácias inteligentes. Elas liberam fatores que seriam, não só se diferenciam, como liberam fatores que poderiam ajudar na regeneração daquele tecido. Então, essa é uma propriedade também muito interessante que tem sido investigada aí. Então, o tecido do cordão é rico nessas células que têm essas propriedades e essas células não têm aquele problema da multiplicação, a gente consegue multiplicar indefinidamente em laboratório, então não tem a restrição do peso. Legal. Não tem aquela coisa do indivíduo de até 50 quilos, muito pelo contrário, a gente consegue congelar essas células e utilizar múltiplas vezes. Isso que eu ia perguntar, dá para usar várias vezes? Exatamente, no caso das mesenquimais, sim. No caso das hematopoéticas, só até 50 quilos. Até 50 quilos, exatamente. Difícil adulto que vai conseguir. Exatamente. As mesenquimais a gente consegue descongelar um tubinho, multiplicar em laboratório, o médico fala, olha, eu preciso de 1 bilhão de células. A gente multiplica essas células, entrega para o médico, ainda tem outros tubos congelados ali para usar outras vezes, a gente consegue multiplicar na quantidade solicitada pelo médico. Então não tem essa restrição do peso e podem ser utilizadas para um número grande de doenças, muitas delas sem aquela característica genética. Então, não tem problema do uso do próprio indivíduo. Perfeito. Então, nesse caso, sim, existe, hoje em dia, né, é um serviço um pouquinho mais recente aí, porque antes, quando se falava em cordão, era só o sangue do cordão. É um serviço mais recente, mas hoje em dia, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, já existe também o armazenamento de células mesenquimais do tecido do cordão umbilical.
E aí, da mesma forma em que nos hospitais, a pessoa o grupo que trabalha com isso vai atrás dessa mamãe que está grávida, vai fazer o parto ali naquele hospital, também tem um grupo que vai lá falar tanto do sangue quanto do tecido do cordão umbilical? Na verdade, o tecido do cordão umbilical, ele ainda não é armazenado em bancos públicos. Entendi, é particular. Esse serviço só existe no particular, né? Então, sendo no particular, se você chegar num hospital, a não ser que tenha alguma empresa credenciada ali naquele hospital, mas não existe um serviço dentro do hospital público que vai fazer isso. Então, geralmente são os próprios pais ou o próprio obstetra que vai lá e fala para essa mãe que existe esse serviço, da importância, ou o próprio pai que vai pesquisar ali, vai investigar, sabe que existe esse serviço e entra em contato com as diversas empresas aí, né? Algumas das empresas que existem para procurar um melhor serviço. Claro que a gente não vai falar valores, porque cada empresa cobra um valor, né? Mas se você vai armazenar isso, a gente entende e espera que isso fique armazenado a vida inteira sem utilização. Exatamente. Né? Você vai pagar por todos esses meses de vida, todos esses anos, certo? Sim. O armazenamento de células do cordão, do tecido adiposo, enfim, ele sempre tem uma taxa inicial e depois uma anuidade, que é um valor que você paga anualmente ali para manter aquela célula armazenada. É como você falou, né? Como um seguro, né? Você armazena e torce para não utilizar, embora no caso das mesenquimais, casos mais comuns, até mais simples, como uma fratura, uma doença inflamatória, como ela tem essa propriedade anti-inflamatória, você poderia estar utilizando. Então, casos mais simples aí, desde os mais complexos até os mais simples. E olha, tem tanta coisa que, só do fato de você estar falando, aí você falou até de cartilagem, né? Aí eu já lembrei de alguns jovens, pessoas muito jovens, sofrem alguns acidentes ou por enfim, o próprio organismo vai deteriorando ali a cartilagem. Tem que fazer muito cedo, muitas vezes, colocação de prótese no quadril, por exemplo. Poderia ser uma tentativa, e vou deixar claro aqui, vou frisar a palavra tentativa, porque cada organismo responde de um jeito. Isso já pode ser utilizado aqui no Brasil. Então, por exemplo, se eu pegar umas células-tronco, congelar o meu material, daqui a alguns anos, então, sofrer com algum problema, ou um problema no joelho, enfim, precisar fazer isso, eu já posso fazer no Brasil? Queria que você fosse respondendo, enquanto eu vou dar um recado para quem está em casa. Pode responder até eu chegar lá, por favor. Então, na verdade, Denise, esse tipo de serviço aqui no Brasil ainda está em fase de projeto clínico, né? de teste clínico. Quando a gente fala teste clínico, é que essas células elas já estão sendo testadas em seres humanos, mas ainda em fase de teste. Então é super importante a gente fazer os testes em seres humanos também. Qualquer terapia, para chegar no ponto de virar um tratamento mesmo, é como um fármaco, como um medicamento que você compra na farmácia. Primeiro passa por testes em laboratório, depois por testes pré-clínicos em modelos animais, para depois chegar em testes clínicos que são em seres humanos. Aqui no Brasil, grande parte dessas terapias ainda estão em fase de teste clínico, mas já aí para ser aprovado, para ser liberado. Excelente, doutora. Obrigada. Mas olha, tem tantas perguntas. Quem são essas pessoas que fazem esses testes? Já você explica pra gente. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre armazenamento de células-tronco com a doutora Mariane Seco. Ela é bióloga, especialista, doutora em genética, né? Tá aqui para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema que realmente gera muitos questionamentos, né? Que são oportunidades únicas de se fazer esse congelamento, né? Da gordura, não, dá para fazer a vida inteira. Você disse que nós podemos fazer, né? Então, qualquer pessoa poderia fazer. Agora, tem vantagens de se armazenar o tecido do cordão, porque ele é novinho, não sofreu, né? Nossa, se tirasse tecido adiposo do nosso corpo, ele teria a nossa idade. Exatamente, né? Exatamente. Então, é isso, Denise. Somos jovens, mas todo mundo já teve um probleminha aqui, um probleminha ali. Vai que essas células já foram encaminhadas, né? Sim. Pelo nosso organismo. Exatamente, é bem isso que você falou.
existe esse serviço e hoje é super bacana a gente ter a oportunidade de armazenar as células do tecido adiposo. Então, assim, você também tem uma possibilidade de armazenar as suas próprias células a partir de agora. Né? Então, mas daí perguntam, mas por que já nos perguntaram muito isso, por que eu guardaria o cordão umbilical se mais para frente eu posso guardar o tecido adiposo? Perfeito. E daí você já, na pergunta, você já deu a resposta. Sim. Porque as células do cordão umbilical, como a gente já disse, que me deu a resposta, são as mais, eles são novinhos. São as mais jovens, exatamente. Não foram expostas a todo o estresse ambiental das células do nosso corpo. E é bem isso. Uma vez que você congelou, que você armazenou, as células vão continuar com a idade em que foram congeladas. Ou seja, se eu guardei o cordão umbilical do meu filho, daqui 20 anos, daqui 10 anos ou até menos, se ele precisar utilizar, ele vai utilizar uma célula que tinha a idade dele lá quando ele nasceu. Ou seja, assim que ele nasceu, recém-nascido, horas de vida é a idade que vai ter aquela célula. Ao mesmo caso da gente, a gente resolveu guardar nossas células agora, se mais para frente a gente resolveu usar, aquelas células vão ter a idade que elas foram armazenadas. Né? Então, quanto antes armazenar, melhor, maior o potencial daquela célula-tronco. Né? Tanto o potencial de multiplicação, quanto o potencial de diferenciação. Ótimo. Tem imagens para a gente ver? Acho legal a gente acompanhar as imagens, né? Quem trabalha com isso para a doutora, ela já vê uma celulinha tronco, ela já sabe o que é. A gente não sabe, né? Então vamos olha lá que bacana. Ela tem umas diferenças, que quem entende de células sabe que ela está diferente ali na imagem, né? Aqui... Aí as fontes de coleta. Isso, exatamente. Aqui mostrando, né, exemplificando o que a gente falou no início, células tronco hematopoéticas e células tronco mesenquimais. Hematopoéticas são as células que vêm do sangue, do cordão umbilical e da medula óssea. Né? Então, tudo que é sangue, medula óssea, sangue do cordão umbilical e sangue periférico, nosso sangue periférico mesmo, são fontes de células tronco hematopoéticas que só servem para o tratamento de doenças do sangue e tem todas aquelas restrições. Células tronco mesenquimais, por outro lado, tem várias fontes no organismo. Tecido do cordão umbilical é o mais jovem, tecido adiposo e bem legal a gente comentar aqui, o dente de leite. Dente de leite. Na polpa do dente de leite também, a polpa do dente de leite também é uma fonte de célula-tronco. E então, quem perdeu, como é um serviço mais recente, que eu falei, o tecido do cordão umbilical é mais recente em comparação com o sangue, quem perdeu a oportunidade, eu guardei o sangue do meu filho lá no passado, porque nem existia essa história do tecido do cordão, essa história de célula-tronco mesenquimal. Quem perdeu essa oportunidade, às vezes está com o filho ali com 5, 6 anos para perder o dente de leite, também é uma fonte de célula-tronco mesenquimal, que é da célula-tronco com a potencialidade maior. Tá. E aí como é que faz? Porque às vezes a própria criança, o dentinho cai mesmo na mão da pessoa, né? Sim. Então, como que faz isso? Dá para levar rapidamente? Tem que ser, neste caso, lá com o dentista, no ambiente ali um pouco mais reservadinho, para já fazer com a equipe, né? Porque aí o dente a gente trata lá no consultório do dentista, né? Sim. Então não está no hospital, é um ambiente diferente. Dá para fazer? Dá para fazer. Na verdade, dá para fazer os dois tipos de coleta. Certamente a coleta com o dentista, o odontopediatra ali, que está cuidando daquela criança, é melhor porque ele faz com uma asepsia ali. Muito melhor, Muito melhor, certamente. Então, a mãe tem interesse, às vezes os próprios odontopediatras, os próprios dentistas já estão a par desse serviço, podem indicar até algumas empresas aí que façam, podem até dar essa instrução para os pais. Eles vão contactar a empresa escolhida, que vai enviar um kit de coleta para fazer essa coleta. Então, pode ser feito com o odontopediatra, com o dentista, que a criança vai lá, ele mesmo tá para cair o dentinho ali, ele mesmo arranca o dentinho e coloca no pote de coleta, ou pode ser feita pelos próprios pais em casa. Então, aconteceu, eu não fui no odontopediatra, isso não fui no dentista, aconteceu de cair o dentinho do meu filho lá. Desde que os pais já tenham entrado em contato para receber esse kit de coleta, porque tem um tubo, né, um pote de coleta que tem uma solução protetora ali, especial para poder ter todo esse transporte até o laboratório. Então, pode ser feito em casa também. Caiu o dentinho, o pai pega, coloca no pote, envia para o laboratório, porque é no laboratório que vão ser isoladas e armazenadas as células. Tá. Né? Já vou dar um recado de saúde para você que está em casa. Já se me fala se de repente um dentinho vai ser suficiente
Ou naquele dentinho, olha, o laboratório avisa, aqui não foi, vamos tentar o próximo também? Já você me fala tudo isso. Eu vou voltar a conversar com a doutora Mariane. Doutora, você falou do dentinho de leite, aí me veio a pergunta, né? O organismo é diferente, os dentes são diferentes. De repente, algum que já estava ali para cair muito tempo, né? Ou essa coleta não foi feita da maneira correta. Quando chegar nesse laboratório, o laboratório pode dizer se aquilo é suficiente para ser armazenado ou não? Conta pra gente. Sim, isso é bem interessante também da gente comentar, Denise, porque o bom do dente de leite é que a gente tem várias oportunidades ali, né? Caso não tenha dado certo com o primeiro dentinho de leite, tem outros dentes, né? Cair, né? Então, o laboratório, assim que cai o dente de leite, que é feita a coleta, esse dente é enviado para o laboratório e lá é isolado as células e é multiplicado essas células antes de congelar. Né? Então, as células são isoladas. Isso. No caso do dente de leite, sim. No caso da polpa do dente de leite, sim. Então, do dente, as células são extraídas da polpa do dente. Né? Então, como é um tecido menor ali, antes de congelar, até para a gente não congelar a polpa direto, a gente isola as células e multiplica essas células antes de congelar. Então, isso que é bacana, a gente multiplica. Tem uma série de critérios, a gente vê se atingiu os critérios, ou seja, se tem o número de células suficiente, se não teve contaminação. Quando eu falei que é legal coletar com o odontopediatra porque é mais asséptico ali a coleta, é porque às vezes acontece, até já aconteceu com a gente, da criança estar comendo ali chocolate na hora que caiu, então dá para fazer também, mas antes de congelar, a gente vai ter que fazer um teste microbiológico que a gente chama para ver se não teve contaminação com bactéria, então tem que estar atendendo todos esses critérios. Atendeu tudo, a gente congela, tá feito. Caso alguma coisa não tenha saído legal, ali não tenha o número de células suficiente ou tenha dado uma contaminação, tem a possibilidade de estar coletando os próximos dentinhos. O laboratório vai sim avisar os pais todos esses passos. Deu certo, não deu, e isso vai sendo informado para os pais. Tá, perfeito. É importante, eu gosto sempre do profissional que conta para o paciente desse serviço, dessa possibilidade, para que ninguém passe por essas fases e diga, eu não fiz porque eu não sabia, né? Sim. Acho que não ter a informação é muito ruim, né? Você pode perder essa chance porque você não quis, ou porque não tinha possibilidade, de repente, de fazer isso à época, mas não porque não sabia, né? Pegar essa de surpresa, assim, porque é algo sempre que a gente pode se planejar, se programar. Por isso que eu falo, é importante que pessoas que pensam agora em engravidar, né? Os casais que estão pensando, estão nessa fase, é importante também pensar em quais são essas possibilidades e colocar tudo no papel. Se vai ser, por enquanto não tem ainda para armazenar nos hospitais públicos, né? As mesenquimais, não. Não são hospitais, mas são locais de armazenamento, né? Isso, os bancos públicos. Bancos públicos, exatamente. Isso. Não armazena ainda em bancos públicos, mas daqui para frente, talvez isso já se torne mais comum. Antes de eu partir para as outras perguntas de aplicação aqui, como é que está fora do Brasil? Então, fora do Brasil, a quantas andam aí as células-tronco? Enquanto isso, eu me preparo para dar um recadinho para quem está em casa também sobre saúde, mas pode responder à vontade. Tá. Então, fora do Brasil, já tem alguns tratamentos disponíveis. Então, eu disse que aqui no Brasil, os testes ainda estão em andamento. Então, testes já em seres humanos, mas ainda testes clínicos. Lá fora, algumas coisas já estão sendo realizadas. Por exemplo, na França, eles já usam de rotina a aplicação de célula-tronco para fratura de joelho, para fratura óssea, lesão de cartilagem, já é feito de rotina. Nos Estados Unidos, então, a gente falou muito de doenças, né, Denise, mas é bem bacana a gente também falar que até para a parte estética as células-tronco têm sido utilizadas. Ótimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é aprovado pelo FDA, que é o órgão regulador de lá, é como a nossa Anvisa aqui no Brasil. Já é aprovado pelo FDA o uso de célula-tronco para aplicação em rugas, marcas de expressão, marcas de acne, é um produto que eles chamam de Lavive, já é aprovado isso lá, já é feito de rotina. Né? Então, aqui no Brasil, grande parte das doenças ainda estão em testes, mas lá fora já tem sido bastante coisa realizada assim como tratamento.
Ótimo. Muitas novidades que quando começam nos outros países, demoram um pouquinho, mas chegam no Brasil também, né? Já já a gente fala mais sobre isso. E não esqueci não, quero saber quem são essas pessoas que são submetidas nesses testes. Então, se a pessoa pode aplicar para isso, ela pode dizer que ela quer. Já já você explica pra gente, doutora. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre armazenamento de células-tronco, esse tema interessantíssimo, com a doutora Mariane Seco. Ela é bióloga, doutora em genética, tá tirando as nossas dúvidas. Doutora, quem são? Você falou dos testes clínicos, então, quando esses testes já são feitos, já acontecem em humanos, quem são essas pessoas que são submetidas a esses testes? Tá. É legal a gente falar disso também, Denise, porque é importante lembrar, quando se fala em teste clínico, é teste, então nada deve ser cobrado do paciente. Perfeito. Então ele vai submeter a um teste clínico, eu tenho uma doença X, por exemplo, um diabetes, e tenho um teste clínico sendo realizado para diabetes com células-tronco. Eu quero me submeter a esse teste clínico. Tem. Para diabetes também tem uma série de testes. Para diabetes tem inclusive no Brasil, testes clínicos sendo realizados. Quando é um teste clínico, ele está sendo realizado por um grupo de pesquisa, ele é um projeto redondinho que foi ali submetido a um comitê de ética, foi aprovado por um comitê de ética, então tem todos os parâmetros ali que ele tem que seguir e o grupo de pacientes também tem que atender aqueles critérios, né? Então, a idade do paciente, o tipo de doença, quanto tempo ele tem a doença, tem uma série de parâmetros ali que tem que ser seguido. Às vezes até uma conduta que quem está dentro desse grupo precisa seguir, certo? Exatamente. Né? Então, são os critérios de inclusão e exclusão que a gente chama. Perfeito. Então, o paciente tem que atender a tudo isso para ele conseguir se encaixar naquele grupo de pesquisa. Né? Ele conseguindo se encaixar, daí depende do grupo de pesquisa, quantos pacientes eles vão utilizar, né? Então, para ter uma ideia, para os pacientes conseguirem saber quais são os estudos que têm sido feitos, tem um site que é muito sério, onde são cadastrados todos os testes clínicos que estão sendo realizados, que é o clinicaltrials.gov. Então, nesse site tem todos os testes clínicos que estão sendo realizados com célula-tronco para diversas doenças. Clinical Trials, que é trials, escreve, né? TRIALS.gov. Né? Então, ali tem todas as doenças que estão sendo testadas com célula-tronco. A pessoa coloca ali no campo de busca, né, célula-tronco, a doença, o país, ela pode até colocar o país em que ela quer procurar aquilo, e daí aparece uma lista dos testes que estão sendo realizados. Daí ela consegue até ver quais são os critérios de inclusão, exclusão, se o teste já está em andamento, se ele já foi finalizado, quais são os resultados desses testes. Então a gente consegue ter acesso a tudo isso? Sim, desde que o pesquisador tenha colocado, tenha atualizado ali e o que ele pôde abrir ali, né, do que já está sendo feito, você consegue saber o que está sendo feito. Agora, doutora, você falou que é um teste, então a pessoa não vai cobrar, não vai pagar nada por esse tratamento que é um teste, né? Agora também não é garantido o resultado, né? Pode dar certo, pode não dar nada, mas pode prejudicar esse... Então, uma das preocupações quando a gente fala em célula-tronco, primeiro é ela se diferenciar para outra coisa que a gente não quer, né? E outra coisa que é muito importante também é ela tem aquele potencial de multiplicação. Poxa, mas potencial de multiplicação, eu tenho que saber o que multiplica desordenadamente, né? A geração de tumores. Então, por isso que é muito importante ter teste clínico. Entendi. Mas com as células-tronco mesenquimais, Inês, já tem muitos testes clínicos e coisas já até sendo realizadas e não foi visto a geração de tumores no caso dessas células. Né? Então, os efeitos colaterais, não existe um efeito colateral desse tipo. Né? Então, os testes clínicos têm resultados muito promissores e sem efeitos colaterais importantes. Então, isso que é legal dizer. Então, uma coisa que parecia tão distante, hoje está se mostrando aí para, em poucos meses, em poucos anos, muitas coisas já sendo tratadas com esse tipo de célula. Você falou, então, clinicaltrials.gov, tem o BR? Não. Não, só .gov. Perfeito. clinicaltrials.gov. Lembrando que trials é TRIALS, tá? Agora, doutora, eu perguntei desses grupos, né, e dessas pesquisas, quem tem uma doença, hoje muito fala-se do Alzheimer, como é que as células-tronco poderiam, ou podem, né, ajudar quem sofre com Alzheimer, até mesmo
não se tem um exame para bater o martelo, é Alzheimer, né? Quando você começa, então, numa demência, que pode ser uma demência senil, simplesmente pode ser o Alzheimer, já dá para fazer um trabalho? Hoje no Brasil ainda não tem, você está dizendo, né? Que não está aprovado existe um ainda. tratamento. Não é um tratamento que você chega no médico e fala, eu vou tirar minha gordura, vou isolar a célula-tronco e vou tratar. Não, está ainda em fase de teste. Tá. No caso do Alzheimer, é a mesma coisa para as outras doenças. Qualquer doença degenerativa, no Alzheimer em específico, você tem morte de neurônios. É uma doença do seu sistema nervoso. Tá. Então, você usa a célula-tronco para repor esses neurônios que estão sendo perdidos. Então, você diferencia essas células em neurônio e repõe, né? O legal das células mesenquimais é que, às vezes, elas não vão se diferenciar no tecido, como eu comentei, mas elas vão chegar lá e vão liberar fatores, como se fosse um medicamento. Vão chegar lá e vão liberar os medicamentos necessários para ajudar aquele tecido a se reconstruir, né? Então, para caso de lesão de medula, por exemplo, eles têm visto que não necessariamente a célula chega lá e se transforma em neurônio para reconstituir aquilo, mas ela libera fatores anti-inflamatórios que auxiliam naquele tecido, na regeneração daquele tecido, né? Então, tem esses dois mecanismos de ação da célula-tronco mesenquimal, tanto pela diferenciação quanto por essa liberação de fatores, né? Então, é um efeito trófico que a gente chama. Mas, basicamente, só para a gente entender como que na teoria, aí, a capacidade da célula-tronco, ela se transforma no tipo de célula que está sendo perdido na determinada doença ali. Tá. E aí você vai precisar, você é doutora em genética, trabalha com isso. Quando esses testes forem aprovados, quando tudo der certo, já puder ser aplicado ali no paciente, você vai precisar de médicos que saibam utilizar as células-tronco, porque as células-tronco sabem o que fazer quando chegar no organismo, mas aí você precisa do treino do médico para saber fazer isso. Isso leva tempo, isso demora muito. Já tem médicos fazendo essa movimentação para trabalhar com isso? Sim. Aqui no Brasil, por isso que tem esses testes, porque daí isso vira um protocolo, né? Eu fiz o teste, eu sei que para aquela doença eu usei um número X de células, foi aplicado de uma tal maneira, por exemplo, para distrofias musculares, a gente tem visto em pesquisa que é melhor fazer uma aplicação sistêmica. Então, é como uma transfusão de sangue. Você põe ali pelo sangue, sistemicamente, você injeta essas células. Para caso de lesão de cartilagem, uma lesão de cartilagem de joelho, por exemplo, a gente já sabe que o melhor é uma aplicação local. Então, é feito ali no joelho mesmo, você coloca as células-tronco, não é sistêmico pelo corpo todo. Então, tudo isso precisa ser visto em pesquisa. Como é que eu vou aplicar? Eu aplico a célula-tronco diferenciada ou no estado de célula-tronco? Quantas células eu vou injetar? Isso tudo é pesquisa que vai dizer. Isso tudo é pesquisa. Então, aqui no Brasil tem muitas pesquisas sendo realizadas. A gente mesmo está envolvido em pesquisas como o caso de úlceras de perna, aquelas úlceras de difícil cicatrização, que é super sofrido para o paciente que tem isso, onera muito o sistema de saúde, porque a pessoa tem que toda hora voltar ali no ambulatório para fazer curativo, porque aquilo não cicatriza com facilidade. Eles já estão usando lá fora, pacientes que estão há anos já com essas feridas, essas úlceras, usam a célula-tronco do próprio paciente. Vai lá, tira a gordura, pega a célula-tronco, põe na ferida, em poucos meses a ferida cicatriza completamente. Então, isso para úlceras venosas, a gente também está envolvido em projetos com cartilagem, né? Então, lesões de cartilagem, também o uso de células-tronco, distrofias musculares. Então, tem muitos projetos, diabetes, como eu falei, tem grupos fazendo aqui no Brasil também. Então, tem muita coisa sendo feita. Para construir um órgão novo, você estava falando de quão oneroso para o sistema mesmo de saúde, né? As pessoas que são dependentes de hemodiálise hoje são muitas e elas não conseguem trabalhar, o que já gera ônus para o Estado, né? Sim. Elas precisam ir até lá, então tem um gasto de material, equipamento, tudo, e é de graça, isso pode ser feito de graça, né? Sim. Mas tem um ônus para a população, a própria população paga por isso. Construção de órgãos, como é que tá? Então, isso já é uma coisa assim que, embora em humanos mesmo já tenha sido feito algumas coisas, como por exemplo, traqueia, né? Tem o caso daquela menina sul-coreana que nasceu sem a traqueia e teve a traqueia reconstruída com célula-tronco, bexiga, pele, eles já fizeram.
né, em seres humanos com células-tronco, mas tem coisas que ainda estão ali mais em fase de modelos animais, ainda em testes pré-clínicos, que são já evoluindo aí para outros órgãos mais complexos, como fígado, coração, rim, né? Então, eles já estão fazendo testes, a gente mesmo está envolvido aí em projetos financiados pelo Ministério da Saúde para tentar a construção de novos órgãos a partir de célula-tronco. Então, essa bioengenharia de órgãos ainda está um pouquinho ali mais para trás, né? Em comparação com as outras doenças, mas estão sendo, sim, feitos testes para a tentativa de construção de órgãos a partir de células-tronco. E a engenharia de órgãos e tecidos, bioengenharia de órgãos e tecidos. Mas aí você zera a chance de uma rejeição, por exemplo? Se você pegasse a célula-tronco do próprio indivíduo, você teria um órgão 100% compatível com aquele indivíduo. Tá. Então, seria até uma solução, digamos assim, a fila de espera de doadores. Tem doador, mas falta compatibilidade, né? A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão conscientes da doação, a gente sabe que tem que avisar a família, a família que vai dar esse aval ali no momento em que a morte for detectada, né? Uhum. E aí você dá o aval, a sua família dá o aval. E hoje a gente sabe existe a fila que trabalha muito bem, não tem como corromper esse sistema, isso é importante, né? Ninguém vai... as pessoas têm medo de dizer que... As pessoas têm medo de dar esse aval, né? Porque, será que vão fazer de tudo para que eu viva? Ou quando chegar numa determinada hora vão falar, é melhor doar os órgãos, né? Então, a gente sabe que eu já entrevistei aqui outros profissionais, a gente sabe que isso realmente é forte, né? Tá tudo certo aí com essa fila, com esse sistema, mas a questão da compatibilidade, você vê, as pessoas sabem até que número elas são da fila, quantas vezes elas foram chamadas e que não houve a compatibilidade, né? Isso é triste. Não, isso é difícil. Com certeza, porque a gente falou de casos mais comuns, né, Denise? Mas tem muitas doenças que os pacientes, às vezes, doenças progressivas aí, que os pacientes, às vezes, têm pouco tempo ali, né? Então, esses pacientes veem mesmo nas células-tronco a expectativa, a esperança mesmo. Então, por isso a importância desses testes clínicos estarem sendo submetidos aos devidos comitês de ética, serem feitos ali redondinho, para que eles tenham resultados que possam ser reproduzidos. Né? Então, que esses testes clínicos estejam sendo aprovados pelos devidos comitês para que a gente possa caminhar aí com a pesquisa, que esses resultados saem logo para todos esses pacientes que têm a esperança aí de cura com essas células-tronco. A gente falou de problemas mais simples que podem ser resolvidos. Tem uma pergunta da Terezinha, do Rio de Janeiro, ela ligou para cá, quer saber se as células-tronco, por exemplo, poderiam ajudar um jovem que tem baixa estatura. Baixa estatura. Para que ele cresça, para desenvolver. Para baixa estatura, porque aqui nesse caso você não tem uma lesão, Exatamente. Né? Você não tem uma perda de células. A célula-tronco, ela ajudaria justamente para repor um tecido que está sendo perdido, que não é o caso aqui, né? Então, aqui, a não ser que seja uma coisa mais hormonal, que você consiga fazer com que essa célula-tronco se transforme numa célula que vá liberar um determinado hormônio ali, que ajude no crescimento. Mas daí, nesses casos, já tem hormônios sintéticos muito bem estabelecidos, que serviriam aí para esse caso, né? Então, para baixa estatura, você não tem uma perda de células, né? Então... Tem telespectador na linha? É Newton, do Rio Grande do Sul. Oi, Newton, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vindo, fica à vontade. A doutora Mariane já está te ouvindo, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre a célula-tronco, sobre a depressão, que é o mal do século, e aqui da minha cidade não dando conta, né? Porque, sei lá, só por causa do frio, alguma coisa. E se tem já pesquisa, assim, que tem alguma saída para as pessoas, assim, sobre células-tronco, você fala algo assim? Tá bom. Obrigada, Newton. Assim como a nossa telespectadora perguntou sobre ajudar a crescer, desenvolver, a questão da depressão é algo que falta dentro do organismo que as células-tronco poderiam ajudar? Então, depende daí, acho que vai ser uma coisa do especialista, né? De ver aquele tipo de depressão, porque aqui se for uma depressão exclusivamente até por hormônios também, ou algum fator ali do sistema nervoso que está faltando, depende do tipo de depressão, né? Não é o caso da substituição de um tecido, né? Da substituição de um tipo de célula que está sendo perdido. Agora, para amputados, por exemplo, alguém que precisou passar por isso, a gente sabe que alguém que perdeu, por exemplo, uma perna, uma parte de uma perna, não é só
uma coisa que está faltando ali, sim, né? Exatamente. Daí nesse do osso, a cartilagem, do músculo. Sim. Seria similar ao que a gente falou no caso da bioengenharia de órgãos e tecidos, né? Quando você fala na construção de um fígado, na construção de um coração, você não está falando só de células do fígado. Não. No fígado você tem uma série de células diferentes ali. Então é um pouco mais complexo, né? É a Por isso que construção demanda um pouco mais. Exatamente. Vai demorar um pouquinho mais. Mas acho importante até essas perguntas. De repente, cada especialista, cada grupo na sua área, tentar encontrar, se todo mundo, a partir de hoje, né, guardar este material, ele vai estar lá. Exatamente. Para o dia em que isso surgir, né? Exatamente. Isso que é importante, né, Denise? Uma coisa que parecia muito distante, e hoje não está tão distante assim, para muitas doenças, lá fora já está sendo até aplicado, mas o mais importante, hoje em dia, aqui no Brasil, existe a possibilidade de guardar. E a gente está sabendo o que é isso, para o que serve, né? Está esclarecendo isso. Porque é a mesma coisa do cordão que eu comentei, né? Quando saiu recentemente uma cartilha da Anvisa não recomendando... Conta pra gente. Conta. Saiu agora... há poucos meses aí, há poucos anos, saiu uma cartilha não recomendando o armazenamento de células do cordão. Daí muitos pacientes falavam pra gente, bom, então não vou guardar, a Anvisa não recomenda. E daí a coisa da gente saber o que é sangue do cordão e o que é a diferença entre sangue do cordão e tecido do cordão. Porque eles estavam falando do sangue. Do sangue. A Anvisa não recomenda o armazenamento do sangue do cordão para uso próprio. Muito importante frisar isso. Para bancos públicos, sim. Para bancos particulares, tem todas aquelas restrições que a chance de uso próprio é muito pequena, né? Então, as pessoas falavam, não vou guardar o cordão. Bom, tudo bem, o sangue do cordão para uso próprio realmente não é recomendado, mas o tecido do cordão tem uma série de aplicações e pode ser armazenado. E bem legal também, é possível fazer as duas coletas. É possível, se os pais quiserem, doar o sangue do cordão para o banco público e armazenar o tecido do cordão umbilical, o próprio cordão, para uso próprio. Então é possível fazer essas duas coletas sem prejuízo para nenhuma delas. Tá. Aí a gente fala sempre que do uso próprio, quando é o tecido do cordão, ou do nosso tecido adiposo, ou do dentinho ali de leite, né, da criança, é sempre melhor a utilização própria, porque você tem ali a compatibilidade do que é seu, né? Mas alguém na sua família está precisando e você tem guardado o teu material. Você pode tentar, então daqui para frente, né? Então hoje ainda não tem ainda não está aplicada essa bioengenharia de órgãos e tecidos, né? Mas daqui para frente vai estar sim. Eu também tenho esperança de que eu vou ver isso acontecer, né? Você pode tentar, olha, eu tenho meu material lá, vamos ver se é compatível, como se fosse uma... Você vai pegar o órgão de um e colocar no outro, né? Porque a compatibilidade entre familiares é muito maior, né? A chance de compatibilidade entre familiares é muito maior. Por exemplo, entre irmãos, você tem uma taxa e uma porcentagem de chance de compatibilidade de 25%. Né? Então, assim, sim, pode ser utilizado. Você armazenou, mas você não vai usar para uso próprio, mas algum familiar seu teve um problema, desde que compatível, esse material pode ser utilizado, sim. Tá. E uma vez que isso possa ser aplicado, então nas aplicações que a gente já tem hoje, demora muito, então, do dia em que você fala, estou precisando, até o dia que fala, vem aplicar? Quanto tempo para a gente preparar esse material? Depende muito do tipo de aplicação. Porque ele vai estar muitíssimo congelado, né? Não, mas isso sem problema. A gente descongela rapidamente, mas depende, por exemplo, o médico que vai solicitar para a gente. Olha, eu preciso eu congelei, por exemplo, 1 milhão de células, mas o médico fala, eu preciso de 1 bilhão. Eu preciso descongelar para multiplicar. E ainda deixar guardado um pouquinho. Exatamente, para uso futuro. Então, depende da quantidade de células e da preparação. Isso pode demorar 1 semana, isso pode demorar 2 semanas, pode demorar 1 mês, né? Então, não muito mais do que isso. Não se fala mais do que 1 mês ali e dependendo, eu preciso para já, preciso muito rápido. Foi um caso que precisa ser usado muito rapidamente. Urgente. A gente descongela mais de uma ampola para fazer essa multiplicação em larga escala para poder ser utilizado rapidamente. Por isso é também a vantagem do armazenamento, né? Porque às vezes falam, mas se eu precisar da gordura eu pego ali na hora. Às vezes você não vai poder se submeter a um procedimento para retirada daquele material. Então você já fez um procedimento, vai passar por uma lipoaspiração, qualquer coisa você tem a possibilidade de guardar. Fora a idade, né? É importante que a pessoa, então, não deu para guardar o dente de leite, não deu para guardar o tecido do cordão umbilical, então você vai realmente na gordura, que dá para tirar. É preciso que a pessoa esteja bem naquele dia, pelo menos.
como é que está a saúde dela, e se ela já tem alguma doença ali, pode comprometer o material? Não. Na verdade, como é um material que pode ser coletado por procedimentos minimamente invasivos, não é nada que vai causar um desconforto para a pessoa. E nenhuma doença compromete esse material? Não necessariamente. Porque é um material, daí o médico vai lá, no próprio consultório, sem anestesia, sem nenhum desconforto, vai lá, faz uma pequena biópsia e pode retirar. Lógico que quanto mais material, melhor, né? Maior a quantidade de célula-tronco que você armazena. Você falou, quanto mais jovem, melhor. Isso, sem dúvida. Quanto mais jovem, melhor. Perfeito. Doutora, eu adorei te receber aqui. Esse é um tema difícil de conversar, né? Porque somos leigos, a doutora, que é doutora em genética, né? Veio para esclarecer. Mas acho que a gente conseguiu o principal, que é falar sobre essa diferença que, olha, quantas pessoas não sabem, né? Sim, acho que exatamente. Isso foi muito bacana da gente falar. Tem um site que dá para você acessar, que é o site da doutora, e pesquisando na internet, você que não conseguiu anotar, o clinicaltrials.gov, você pode digita no Google, você vai conseguir encontrar com certeza para saber quais são os testes sendo feitos agora. Sim. Acho que essas são informações que a gente tem que ter sempre. De repente não é o seu caso agora, mas vai que um dia você precisa ou precisa ajudar alguém que está passando por esse momento, é importante a gente saber o que já está sendo estudado. E tem também o site da doutora, www.stencorp.com.br, stencorp.com.br. Perfeito. Adorei entrevistar você, doutora. Volte sempre. Gostei Esse muito assunto também. é fascinante, muito bom. Gostei muito, Denise, muito obrigada. Também pelo site, se alguém entrar no site, consegue ter os nossos contatos ali. Então, estamos à disposição também para esclarecer qualquer dúvida. E agradeço muito o convite. Obrigada. O papo foi ótimo. Muito obrigada, doutora. Hoje eu conversei com a doutora Mariane Seco. Ela é bióloga, doutora em genética, tirou as nossas dúvidas aqui, falou um pouquinho sobre armazenamento de células-tronco. Obrigada a você que nos assiste todos os dias, que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Ficamos muito felizes diariamente aqui. Eu estou te esperando amanhã, às 3h35 da tarde. Boa semana para todos nós. Tchau!